Olá, senhoras e senhores, eu sou o Daniel Veiga, seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015. E agora nós vamos ver a palestra do Emerson Franco, que vai falar sobre o papel do líder na segurança do trabalho e na transformação da cultura da organização. Isso é muito importante porque, independente da sua formação profissional, seja um técnico, seja um engenheiro, ou seja mesmo um administrador de uma área de humanas, ser um líder é muito importante para aumentar a produtividade da sua empresa e para transformar a sua empresa. Nós vemos aí que no Brasil existe um sério problema sobre cultura de prevenção e gestão de riscos. E a gente vai ver como o líder tem esse papel de transformar a cultura de uma organização. Lembrando, desligue o seu celular, feche as abas do seu navegador, pegue papel e caneta para anotar tudo. Até mais! Olá, seja muito bem-vindo à nossa palestra sobre líder prevencionista. Aqui quem fala é Emerson Franco, eu sou coach, especialista em recursos humanos, engenheiro de manutenção, sou instrutor e consultor de segurança do trabalho. Durante a minha carreira profissional, eu atuei durante 26 anos em grandes empresas, desenvolvendo atividades de risco e obtendo excelentes resultados em segurança do trabalho. Então eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre essa possibilidade, sobre a possibilidade de desenvolver atividades mitigando riscos, diminuindo riscos de acidentes pessoais. E para iniciar a nossa conversa, eu faço uma pergunta para você. O que te motiva? O que te move? O que te move a fazer algo? Qual a sua motivação? Vou colocar aqui as palavras para a nossa reflexão. Qual é o seu motivo para a ação? O que te faz sair de um lugar para ir para outro? Recorrendo à neurociência, podemos dizer que o homem sempre está buscando, tem dois fatores que o motivam. O primeiro fator está ligado à busca do prazer, a ter um ganho, buscar algo que o satisfaça. Então esta é uma busca constante do ser humano, de todos nós. Nós buscamos aquilo que nos faz bem. Porém, nós também somos motivados por outro aspecto, que é o aspecto de evitar a dor, que é o aspecto de evitar perdas. Então, o que a neurociência diz é que nós estamos o tempo todo ou fugindo disso, ou correndo atrás disso. Isso motiva. Isso tem força. Quando você encontra aquilo que você quer evitar e aquilo que você quer ganhar, você tem motivo para a ação. Você tem algo que justifica você dedicar um tempo para você aprender, para você fazer, você dedicar recursos para você atingir ou evitar o que você está querendo evitar. Porém, do ponto de vista da prevenção, vou colocar aqui outro elemento. Entre esses dois estados, existe um estado neutro. Existe um estado em que a pessoa não faz nada. É como se ela estivesse numa zona de conforto onde ela deseja estar onde ela está. Tá? Eu diria que este é um estado com relação à prevenção de riscos muito crítico, porque qual é a tendência dos resultados de quem está nessa posição? A tendência é que ele venha para cá, é que ele tenha perdas. Por quê? Porque ele não está buscando algo, ele está ali estático, e quem está estático está sujeito aí às intempéries aí da vida. Então, a primeira reflexão para nós é esta, ou seja, qual é o nosso motivo para a ação? O que nos motiva? Então, nós estamos falando aqui de riscos. O nosso foco é risco. E aí nós temos aqui um conceito aqui importante para trabalhar, que é o conceito de risco. Que vem a ser risco. O que risco tem a ver com isso que nós acabamos de falar? Vamos colocar aqui. O risco leva à perda. Então, e como a perda é um dos nossos motivadores de vida, né, então naturalmente nós buscamos mitigar os nossos riscos. Quando nós temos total consciência deles,
quando nós sabemos das suas consequências, quando nós estamos ali presentes e queremos evitar o risco, é um motivador muito forte, e é isso que nós temos que buscar quando o assunto é prevenção aí de acidentes, quando o assunto é prevenção aí, mitigação aí de riscos, né? Então, ok. Então vamos continuar aqui a nossa reflexão com essa definição do que é risco. Eu trago aqui mais uma explicação aqui do risco que tem a ver, naturalmente, com uma explicação mais simples, mais direta do risco, da presença do risco nas nossas atividades. Então existe uma comparação de que o risco pode ser apresentado como uma fórmula matemática. Então nós temos aqui uma fórmula matemática do risco sendo igual ao perigo dividido pelo controle. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se é uma fórmula matemática, o que aconteceria com o risco se o perigo crescer? Se o perigo crescer, o risco cresce junto. O que acontece com o risco se o controle crescer? O risco decresce, o risco cai. Então, ou seja, o que nós estamos buscando? Evitar a perda, evitar a dor. Então, se a gente quer evitar a dor, nós temos que ter esse risco num patamar mínimo, no patamar aí aceitável. Então, esta é a definição clássica de risco. Estamos aqui trazendo esse exemplo de uma maneira mais simples e direta para poder facilitar o entendimento das ações comportamentais, da influência da liderança aí para poder ajudar, influenciar nesse processo de redução aí dos riscos. Bom, continuando aqui na nossa análise sobre riscos, nós podemos dizer que o risco existe quando você tem aqui o homem exposto ao perigo. Basicamente isso. Então nós só teremos risco quando eu tiver a presença do homem aqui influenciando, sujeito aí a uma eventual perda, né, um eventual aí, acidente, uma eventual aí, ocorrência aí de segurança. Bom, então coloco aqui esta reflexão sobre o risco e sobre o homem. Ou seja, já entro aqui na questão do como minimizar esse risco. Então existem várias maneiras, né? A primeira delas, e a mais clássica, é quando nós temos uma situação de exposição ao risco e nós tendemos a eliminar este risco. Tá? Então, como eu disse, nós temos aqui o risco, nós temos o homem, né? O homem é exposição, o homem em exposição, então nós temos esses dois elementos. Se eu quero aí evitar essa dor para o homem, a primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar o risco. Eliminando o risco, por exemplo, nessa fórmula nossa, né? Basicamente eu preciso tirar esse elemento, eu preciso tirar o perigo. Porque quando eu eliminei o perigo, eu elimino o risco, né? Então essa é a atitude mais clássica e é o sonho da prevenção, né? Mas muitas vezes ele não é possível, né? Sempre que possível, o ideal é eliminar o risco. Então se eu tenho um trabalho em altura e eu posso fazer ele no chão, eu eliminei definitivamente e o meu risco foi eliminado e a prevenção foi feita, né? Então essa que é a primeira reflexão que precisamos fazer. Segunda reflexão diz respeito aqui ao outro lado da fórmula. Então, ou seja, eu tenho o risco e eu tenho a presença do homem. Então, o que eu posso fazer, obviamente, é afastar o homem. São conceitos muito simples, mas eles dão um entendimento geral da prevenção, né? Então, hierarquicamente, o primeiro caminho é esse e o segundo caminho é esse, né? Então, às vezes, nós deixamos de fazer esses dois caminhos. Deixamos de exaurir as possibilidades para esses dois caminhos. Então, vamos lá. Então, com relação ao risco, nós temos a possibilidade de afastar o homem. Então, afastando o homem, né, eu eliminei aqui essa relação aqui da exposição do homem com o perigo. Então, obviamente, eu não tenho a presença aí do risco, não tenho aí a perda, que vai levar à perda, que é um dos motivadores humanos. Ok? Então, essa também é uma atividade que com a tecnologia ela é possível em muitos casos, né? Então, eu posso aí sim afastar o homem, eu posso aí sim ter alguma atividade sendo feita à distância. Então, eu preciso considerar isso na minha prevenção de acidentes. E aqui eu tenho a terceira possibilidade.
essa terceira possibilidade seria de se isolar o risco, né? Então eu tenho a presença do homem, mas eu vou lá enclausurar o risco, né? Então é quando eu coloco as proteções de máquinas, quando eu coloco aí todo tipo de anteparo, todo tipo aí de medida de controle coletivo, é tudo aquilo que eu consigo realmente confinar o perigo. Okay? Então esta é uma maneira de você isolar o risco, de você realmente ter aí sucesso aí nessa prevenção, né? A grande maioria das ações de segurança estão aqui, né? Quando não é possível eliminar o risco e nem afastar o homem, isolar o risco é realmente o melhor caminho, e ele envolve aí toda a técnica aí da engenharia de segurança e de todas as medidas de controle aí disponíveis, né? Então é muito importante realmente, né? Até por efeito aí de força de atendimento de normas, né? O isolamento de risco vem a ser o caminho aí mais direto para poder se fazer esta prevenção. E o último caminho, vamos colocar aqui, seria a proteção do homem. Então é o momento onde são aplicados, especificados e aplicados aí os equipamentos de proteção individual. Então veja bem, como última medida de controle, né, última retaguarda é a proteção do homem, né, onde são especificados e utilizados equipamentos apropriados aí para essa proteção. Inclusive eu vi esta semana um vídeo muito interessante no canal SST, o canal, falando sobre essa reflexão sobre o uso do EPI, né? Então às vezes o EPI tem sido adotado de maneira massiva, né? E sem se pensar antes nas possibilidades aqui, né, de eliminação aí do risco, de afastar o homem, né, de proteção real da máquina, né? Então, interessante que é uma reflexão que tem um custo também para poder se fazer essa proteção para o homem, né? Tem um custo aí com todos esses equipamentos que às vezes se iguala ao custo de fazer o enclausuramento, de fazer a proteção. Então, a proposta dessa discussão é mostrar que temos muito o que fazer, que a segurança do trabalho tem evoluído muito na mitigação do risco, seja de uma maneira ou de outra, né? Mas ainda não tem sido suficiente. Os resultados ainda não têm sido excelentes. Então, ou seja, existe algo ainda para ser feito, existe algo ainda para caminharmos juntos. Então esta aqui é a proposta da nossa discussão, e é este algo que nós vamos falar aqui, que é justamente o papel aí do líder prevencionista. Okay? Então, agora que nós já falamos do risco e de algumas maneiras aí de ordem geral para poder mitigá-lo, nós vamos falar agora sobre as barreiras. O que vem ser as barreiras? Então nós temos aqui o homem e nós temos aqui o acidente. Então, um conceito clássico de segurança do trabalho é você desenvolver barreiras para poder evitar o contato do homem com o acidente. Então é como se fossem barreiras realmente que vão evitar este contato de alguma maneira. Quais são essas maneiras? Primeira maneira são as barreiras físicas. Então, como nós já falamos lá, enclausuramento de máquinas, proteções físicas, equipamentos de proteção coletiva, né? Equipamentos aí existentes para poder realmente evitar este contato do homem com o acidente. Nós temos também as barreiras sistêmicas. Quais são as barreiras sistêmicas? Todas aquelas barreiras têm a ver com a organização daquela empresa, daquela instituição. Tem a ver aí com as políticas, tem a ver aí com os procedimentos, com as diretrizes, tem a ver aí com diversas ações necessárias para poder se organizar aí o mundo do trabalho. Então nós temos aqui as ferramentas de segurança do trabalho, nós temos aqui todas as exigências de NRs. Então todos esses controles são controles sistêmicos, são controles do sistema, muito necessários e muito importantes. O que eu trago para vocês é uma barreira
que, infelizmente, ainda é uma barreira que há muito, que não foi tão desenvolvida assim nas empresas. Então nós temos aí as barreiras físicas claramente observadas nas empresas, né? As barreiras sistêmicas aí, com sistemas funcionando, SESMIT bem estruturado, documentação em dia, né? E infelizmente essas duas ações, apesar de necessárias, ainda não dão conta do tão sonhado zero acidente. Porque o tão sonhado zero acidente ele vai vir do conjunto das três ações, sendo que a base é comportamental. Muito tem se falado com relação a isso, mas pouco tem se feito de maneira estruturada para que realmente dê resultado, de maneira constante, né? No processo de coaching nós dissemos que a consistência é a chave, então, ou seja, é necessário ter uma estratégia para essa implantação comportamental. E é disso que a nossa palestra fala, ou seja, o papel do líder prevencionista para desenvolver estas características benéficas, comportamentais necessárias aí nos trabalhadores, nas pessoas, nos operadores, né? Então, enfim, é esse líder que é o pivô para fazer essa mudança acontecer. Então, mais uma reflexão para nós. Quem pode ser este líder prevencionista? É muito importante. Quem pode ser esse líder prevencionista? Quem tem potencial de ser esse líder? Nós dissemos que são aquelas pessoas que estão aí próximas da base operacional. Porque na base operacional, em que realmente estão as pessoas mais sujeitas aos acidentes. É na base operacional, é nas atividades críticas, nas atividades de risco, onde está a massa dos trabalhadores, né? Então, quem são as pessoas que estão aí no dia a dia da base operacional? Tá? Então, vamos colocar aqui, de uma maneira bem direta, né? Nós temos aí a equipe do SESMIT. A equipe do SESMIT é a equipe especializada, né, em segurança do trabalho, é uma equipe que tem a segurança como profissão, é uma equipe que naturalmente precisa desenvolver as três esferas das barreiras prevencionistas. Okay? Então o SESMIT está aí, ele está próximo da base operacional. O SESMIT ele acompanha as atividades da base operacional, então ele tem o potencial para se desenvolver como líder prevencionista. Nós temos aqui os gestores. Quem são os gestores? Todas aquelas pessoas que têm um cargo de gestão, seja ela um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor. Todas as pessoas que são gestores, elas precisam desenvolver as habilidades de líder prevencionista, elas precisam fazer a diferença, elas precisam estar presentes, elas precisam influenciar positivamente. E principalmente os líderes, os gestores que estão mais próximos da base operacional, como são, por exemplo, os supervisores. Por quê? Porque a sua presença é mais diária. Então, o potencial de desenvolvimento de líder prevencionista é aquela pessoa que está próxima da base operacional. Porque nós vamos falar que essa pessoa, nós vamos explicar que ela precisa ter ações constantes. Ela precisa estar motivando, influenciando, ensinando pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento. Ela precisa desenvolver aqui essas características comportamentais. Porém, nós temos também aqui uma categoria de profissionais que eu chamo de influenciadores. Quem são os influenciadores? Os influenciadores são aqueles profissionais que têm alguma influência direta na base operacional, seja através aí, vamos dar alguns exemplos, de um papel de instrutor, aquela pessoa que desenvolve um papel dentro da organização de instruir pessoas. Então essa pessoa ela influencia, ela tem um papel importante aqui de desenvolvimento comportamental também, né? Nós temos aí os cipistas, por exemplo, que tem aí uma atribuição aí de fazer a segurança acontecer na base operacional. Nós temos aí as figuras aí, dos técnicos, engenheiros e demais profissionais que têm uma influência direta na base operacional. Porque nós sabemos que hoje a segurança ela é um requisito de todas as empresas, ela é uma preocupação da alta gestão da empresa, da alta direção da empresa, e isso tem que permear em todas as atividades, independente da disciplina que seja. Então, você tem aqui uma pessoa de manutenção, uma pessoa de operação, ela sim influencia a base operacional. Então, é para essas três categorias de profissionais
né, que a nossa palestra se dirige, ou seja, aquela pessoa que tem o potencial de se tornar esse líder prevencionista. Veja bem, eu gosto de dizer que todo gestor deve ser um líder, mas nem todo líder precisa ser gestor. Né? E a gente vê na prática, na maioria das vezes, você tem líderes fantásticos que não têm um cargo formal na empresa, mas ele lidera, ele está à frente, ele puxa a turma, ele faz a diferença, ele influencia positivamente, ele marca onde ele está. Então esta é a pessoa, esse grupo de pessoas tem o potencial de se tornar um líder prevencionista, de fazer a diferença nas empresas. Né? E esse é um perfil muito desejado. Esse é um perfil muito desejado. Como profissional de recursos humanos, eu vejo que as empresas estão valorizando essa competência que nós chamamos de liderança prevencionista. Ou seja, aquela pessoa que tem história para contar, que ela já fez coisas, que ela fez a diferença, que ela obteve resultados, que ela multiplica a informação positiva. Isso é um perfil desejado. Esse é um perfil desejado no momento que você vai para uma entrevista, esse é um perfil desejado no momento que você já está na empresa almejando um cargo superior, uma promoção. Então são características muito desejáveis aí pelas empresas. Então é importante dedicar tempo e energia para desenvolver esse perfil, para você ter esse perfil apurado e esse perfil ajudar aí na sua carreira. E como se desenvolver como líder prevencionista? Como fazer esse papel? Então, eu tenho aqui 5 passos importantes para se desenvolver um líder prevencionista. Então, o primeiro passo é assumir. Então, o líder ele precisa assumir o seu papel. Ele precisa assumir que ele tem uma influência. Veja bem, pode ser um técnico, pode ser aqui um instrutor, pode ser um cepista, mas ele tem um papel. Ele tem um papel perante a empresa e perante a base operacional, perante as pessoas. Então, ou seja, se ele pode fazer algo a mais, ele precisa assumir essa responsabilidade de fazer. Tá? Ele precisa assumir. Se ele tem esse potencial, se a empresa deu a ele essa posição, né, seja uma posição pela profissão, seja uma posição aqui pelo cargo de gestão, ou seja uma profissão pela sua influência técnica, ela precisa assumir o seu papel, de que a segurança faz parte, independente do que ela faça. A segurança é um dos pilares de qualquer outra atividade que ela desenvolva lá dentro. Então ela precisa primeiro assumir o papel. Precisa assumir o papel de que ela é um líder prevencionista. Ela tem esse papel, ela vai influenciar outras pessoas. A segunda parte diz respeito aqui o segundo verbo, né? Diz respeito aqui ao processo de aprendizado, né? Então, ou seja, se o líder, se ele quer realmente ser um líder, ele quer estar à frente de outras pessoas, ele quer se desenvolver, ele quer desenvolver os outros, ele precisa aprender. Só ensina quem aprende. Então, eu durante a minha carreira profissional, eu pude viver isso na prática, né? Então, eu sei exatamente o que é essa necessidade aqui de aprendizado, né? Então, ou seja, você precisa aprender coisas para você influenciar, para você estar à frente de outras pessoas, para você liderar. Você precisa buscar o conhecimento. Então, qual é esse conhecimento? Depende da sua área de atuação. Como nós estamos falando que é líder prevencionista, é em segurança do trabalho, então você tem que ver o que na sua atividade tem mais a ver. Você lidera o quê? Você lidera um processo de manutenção, um processo de operação, né? Quem são as pessoas da base operacional? A resposta é essa. Quem são as pessoas da base operacional? O que essas pessoas precisam saber? Como elas precisam performar? Então é em função disso que você vai buscar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. E aí vem uma parte fundamental da nossa matriz, que é a interação. Então, as interações de quê? Das pessoas com as bases operacionais. Ok? Então, este momento é um momento precioso, é um momento onde a transformação acontece, é um momento onde você interage positivamente. Quais são esses momentos? Nossa, tem inúmeros momentos. Por exemplo, no momento de acompanhar uma análise de risco, no momento de fazer um diálogo diário de segurança, no momento aí de você instruir alguém em alguma técnica, tá? Então, tem vários momentos. No momento de dar feedback. Quais são os feedbacks? Como que é feito o feedback? Ele é sempre destrutivo ou ele é construtivo? Qual que é a característica do feedback? Então, ou seja, essas são as maneiras de você interagir, você influenciar comportamentos na base operacional. E a mágica que acontece aqui, nesses 3 grupos de pessoas, é que elas estão todos os dias
Não subestime o que uma influência diária pode fazer na vida de alguém. Ela pode modificar uma pessoa muito, para melhor e para pior, né? Mas aqui no nosso caso é para melhor. Então, ou seja, se você tem uma influência positiva, se você está transmitindo alguma informação, tudo, literalmente tudo pode ser aprendido com o tempo. E literalmente todas as pessoas têm esse potencial de desenvolvimento. Às vezes está lá guardado. O líder é aquele que desperta o que a outra pessoa tem de melhor. Então as interações precisam ser mais positivas. E aqui nós temos a autoavaliação. O que é essa autoavaliação? Essa autoavaliação é você se perguntar como foi a sua performance nessa interação. É você com você mesmo. Porque tudo aquilo que a gente quer aprimorar, que a gente quer melhorar, a gente precisa medir. Como é que eu meço? Através da minha própria opinião. Por exemplo, eu estou fazendo um treinamento, ele foi bacana, eu coloquei tudo o que poderia ter colocado. Um DDS, eu consegui realmente levar as pessoas à reflexão, eu promovi o diálogo, realmente não ficou um monólogo apenas, uma leitura de um texto. Eu consegui, com essa minha interação, fazer com que aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, saia melhor do que entrou. Então essa que é a pergunta que você tem que fazer. E aí tem duas respostas. Se sim, ótimo. Continue assim e evolua. Se não, não ficou tão bom. Melhore. O que você tem que fazer? Aprimorar. E aí tem aqui o fechamento aqui do nosso ciclo aqui de líder prevencionista. Então precisa aprimorar. Então aprimorando os seus processos, você faz o quê? Você vai realmente aprender novamente, interagir com mais eficácia e autoavaliar. Então é um ciclo que se repete. Então esse ciclo é muito importante para o desenvolvimento do líder prevencionista. E esse ciclo, ele começa com o primeiro passo, começa com assumir. Porque aprender, as informações estão aí disponíveis para isso, né? Então você precisa assumir o papel e buscar o seu desenvolvimento e interagir positivamente com as pessoas. Fazendo isso, você tem a chance de autoavaliar e de se aprimorar. Então esse é o ciclo de um programa que nós chamamos de líder prevencionista. Por que é um programa? É um programa que tem um objetivo nobre. O objetivo desse programa é levar informação para as pessoas. É compartilhar boas práticas. É fazer a diferença. É realmente você conseguir compartilhar o que tem sido feito de bom entre as pessoas que têm esse mesmo desafio, entre as pessoas que são líderes prevencionistas, ou que têm esse potencial de ser líder prevencionista, né? Gosto muito de falar que tem dois lados em segurança do trabalho para você estar. Tem um lado da vitrine e tem um lado da vidraça. A vitrine é o lado desejado, que todos querem estar, e tem o lado da vidraça, que é o lado que você está lá explicando o acidente, se responsabilizando pelo acidente, aquela coisa do negativo. Você está fazendo parte do problema. Então faça parte da solução. Essa que é a diferença. Faça parte da solução, implemente coisas novas, potencialize ferramentas que já existem, né? Então essa que é a proposta. Tem então aqui o nosso site www.liderprevencionista.com.br. Lá vocês vão encontrar informação útil de qualidade. A proposta é que esse programa cresça, que a gente compartilhe boas práticas, que a gente possa levar informação de qualidade para vocês e para que vocês possam fazer parte deste grupo, fazer parte dessa discussão, fazer parte desse crescimento, fazer parte das pessoas que fazem a diferença. Tá? Então essa diferença ela será muito útil para os líderes, obviamente, né? Porque eles vão estar fazendo uma contribuição com a sua base operacional, com as pessoas. Então é algo muito nobre. Se você falar que você, durante um ano, durante um período, aí você modificou uma determinada área, uma determinada cultura, tornou aquele local um local melhor para se trabalhar, né? Então, como nós já dissemos, os riscos, eles levam a perdas. E todas as perdas são negativas para as empresas, para as pessoas, para os familiares, para os colegas de trabalho, né? Então, o líder prevencionista estará fazendo o seu papel. E com isso, tem os efeitos colaterais positivos, né? Esses líderes, eles têm aí um potencial aí muito grande de carreira. Porque a pessoa que desenvolve essa competência hoje, ela está sendo olhada, ela está sendo vista. Então, se você faz algo que foi bacana, que foi positivo, seja naquela empresa, ou seja numa nova empresa que você entrar, isso é um valor agregado. Faz parte da sua vida, faz parte da sua carreira. Então, a proposta é junte-se a nós, faça lá o seu cadastro. Nós temos um cadastro onde nós vamos estar passando
periodicamente informações de qualidade, informações úteis, para que possa fazer a diferença nas empresas, para que a gente possa fazer ambientes de trabalho mais saudáveis, ambientes de trabalho mais seguros. Esta é a nossa proposta. Junte-se a nós. Um grande abraço e até a próxima. Olá, senhoras e senhores! Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!